técnica Pomodoro, ela fala o quê? Você vai fazer um bloco de alta ou altíssima concentração em produtividade. Se você for falar de uma jornada aí de 8 horas de trabalho, dá para você fazer pelo menos 2 blocos disso por dia. Nessas 3 horas, eu te asseguro, você vai produzir mais do que algumas pessoas levam uma semana inteira para produzir. Eu gosto de tratar blocos de produção. Por exemplo, no meu caso, se a gente olhar para a técnica Pomodoro, a técnica Pomodoro, ela fala o quê? Você vai fazer um bloco de alta ou altíssima concentração em produtividade. Eles falam de 25 a 90 minutos de bloco. Vamos colocar meia hora. Então, você produziu meia hora. Aí eles falam para você produzir meia hora, faz um intervalo ali de 10 ou 20% do tamanho do Pomodoro. Então, produziu 30 minutos, você vai fazer mais ou menos 5, 10 minutinhos de pausa. Produz mais 30 minutos, mais 5, 10 minutos de pausa. Aí depois você produz outra rodada de 30 minutos e faz uma pausa do mesmo tamanho. Então aqui você está falando que você vai ter mais ou menos 3 horas de produtividade. 3 blocos de 30 minutos de alta ou altíssima produtividade. E somando todas as pausas, você vai ter mais ou menos 1 hora, ok? Nesse caso aqui, eu consegui ter 3 blocos de 30 minutos de alta ou altíssima produtividade, num total de 3 horas. Se você for falar de uma jornada aí de 8 horas de trabalho, dá para você fazer pelo menos 2 blocos disso por dia. Um bloco desse de manhã e um bloco desse à tarde. Aí vai parecer que você fala assim, caramba, mas você tá falando tipo assim, então quer dizer que eu vou ter um blocão de 3 horas de manhã, um blocão de 3 horas à tarde, em cada bloco eu vou produzir 90 minutos. Então quer dizer, no dia inteiro eu vou produzir 3 horas numa boa. Se você conseguir todos os dias ter 3 horas de alta ou altíssima concentração, alta ou altíssima produtividade, nessas 3 horas, eu te asseguro, você vai produzir mais do que algumas pessoas levam uma semana inteira para produzir, porque eu tô falando de alta ou altíssima produtividade. Aí vamos voltar lá para sua lista. Eu não faço blocos de 30 minutos, eu faço blocos de 60, porque eu já estou mais habituado, eu consigo ficar mais tempo concentrado. Eu gosto de fazer blocos de 1 hora. Então, por exemplo, no turno da manhã, eu sempre gosto de fazer pelo menos 2 ou 3 blocos de 1 hora. E no turno da tarde, geralmente eu consigo fazer 3 ou 4 blocos. Não vamos falar num dia normal, num dia produtivo, eu fiz 3 blocos de manhã e 4 blocos à tarde. Vamos supor que nesse dia eu não fiz terceiro turno. São 7 blocos de 1 hora de atividade em alta ou altíssima concentração. Eu nunca separo ações com mais de 1 hora de produtividade para eu ter a certeza que naquele dia eu entreguei o que eu estava disposto a fazer. Mas tem muitas atividades que também não demoram 1 hora. Mas nesses 7 blocos de 1 hora de produtividade, seguramente dá para fazer pelo menos 10 atividades por dia. Mas eu gosto de falar que é o seguinte, às vezes a minha régua não funciona para todo mundo. Eu quero ter uma métrica para saber como que o meu dia foi produtivo. Faz a sua lista de tudo que você acha que você consegue fazer naquele dia. Aí você vai fazer 2 contas. A primeira conta é, se você fizer metade do que você se propôs a fazer aquele dia, seu dia já pode ser considerado produtivo. Mas o mais importante é, você vai começar sempre pelas atividades mais importantes. Tipo, vamos supor que eu fiz uma lista com 10 atividades, ok? Dessas 10 atividades, eu vou listar quais são as 3 mais importantes. E eu vou começar por essas 3. Então, se você chegou no final do seu dia, você tinha 10 atividades listadas. Você conseguiu fazer 5. Só que dessas 5, 3 são as mais importantes entre as 10, já pode considerar que seu dia foi produtivo. E isso talvez pode ser uma boa referência. Porque falar de número de atividades, às vezes depende da complexidade, né? Por exemplo, eu tenho dia que eu consigo fazer umas 20 ou 30. Mas é porque são coisas que dá para fazer na média aí 10, 15, 20, no máximo meia hora por atividade. Já tem dia que eu só consigo fechar as minhas 7 e tem dia que meu dia não é tão produtivo assim, que eu tenho muita interrupção, etc. Que às vezes eu consigo fazer 1 ou 2 de manhã, 1 ou 2 à tarde. Mas se aquilo era o possível do dia, o possível do dia foi feito. Se o possível do dia foi feito, aquele dia foi produtivo. E se alguém te dissesse que queria ganhar mais 2 horas livres no dia dela sem perder produtividade? O que você diria para essa pessoa? Cara, 1 hora eu já mataria fácil, assim, acordo 1 hora mais cedo. Se eu acordo às 5, passa a acordar às 4, se eu acordo às 6, passa a acordar às 5, que já dá para ganhar 1 hora aí. E aí a outra 1 hora, muito provavelmente, hoje, se você falar de uma pessoa normal, geralmente vai ter alguma coisa que ela faz, ou que ela consegue delegar, ou que ela consegue automatizar, ou que ela consegue renegociar, ou que ela literalmente pode deixar de fazer e ninguém vai morrer.
Então, na matemática é simples. 1 hora, com certeza, ela já ganha acordando 1 hora mais cedo. E essa outra 1 hora, se ela for identificada a lista de coisas que ela faz, o que eu consigo delegar, o que eu consigo automatizar, principalmente com inteligência artificial, então, mais ainda. O que eu consigo renegociar e o que eu consigo deliberadamente não fazer, provavelmente dá para tirar mais 1 hora por dia. E falando nisso, como que a pessoa consegue separar o que é urgente do que é importante no dia a dia? Porque eu vejo que muita gente tem essa dificuldade de separar a urgência de uma coisa que é importante. Um ponto que vale até para diferenciar o que é urgente do que é importante, geralmente o importante é aquilo que vai te ajudar a produzir mais, a entregar mais, a subir de nível. E geralmente o importante é aquilo que você programa e que você planeja e que é importante para você. O urgente, na maioria das vezes, ele não vai te ajudar a produzir mais, entregar mais, com mais qualidade, mais resultado. Não vai te ajudar a subir de nível, digamos assim. Na maioria das vezes, ele não é planejável, ele acontece de maneira imprevista. E ele meio que vem com um tom de ameaça, de tipo, não, se você não fizer, você vai ter algum problema. Separando, assim, diferenciando um do outro, é mais ou menos isso. Algumas coisas que são importantes. Muitas vezes, coisas importantes, atividades importantes que não são realizadas, em algum momento, elas vão se transformar em urgências. E aí você vai ter que parar tudo que você está fazendo para fazer aquilo porque ela virou urgente. E boa parte das coisas urgentes que aparecem para você executar não eram responsabilidade sua quando eram importantes. Então alguém deixou de fazer alguma coisa importante e ela se transformou numa urgência sua. Isso acontece muito com gestores e liderados. Muitas vezes seu chefe deixou de fazer alguma coisa e agora é urgente para você. Só uma coisa importante agora é urgente para você. Ou um colaborador, uma pessoa que faz parte da sua equipe, um colega de trabalho, deixou de fazer uma coisa que era importante e agora virou urgente para você. Então, 2 caminhos. Primeiro, separar o que é importante do que é urgente. Essa classificação aí faz diferença. E o segundo é, por um lado, se mantenha aderente à sua agenda de coisas importantes. Quanto mais você, de fato, realizar as suas coisas importantes, menos urgências você está plantando. Porque se você deixar de realizar uma coisa importante, aquilo vai virar uma urgência. E, por outro lado, na hora de construir a sua agenda, que é um erro que as pessoas fazem, não complete 100% da sua agenda só com atividades importantes. Reserva, o que eu sugiro e recomendo e uso é pelo menos 20 ou 30% da sua agenda sem compromisso marcado. E aí, durante um tempo, você pode colocar até entre aspas assim, reservado para imprevistos e para urgências. Por quê? Se você completa a sua agenda com 100% do tempo destinado para atividades importantes, não tem espaço para as urgências e para os imprevistos. Só que você não decide se vai ter ou se não vai ter urgência e imprevisto. Vai ter urgência ou imprevisto. E aí as urgências e os imprevistos vão acontecer. Você, como normalmente eles vêm em tom de ameaça, você vai ter que parar tudo para cumprir, para fazer aquela urgência, aquele imprevisto. E aí você vai deixar de fazer uma coisa importante para fazer uma coisa urgente. Quando você deixa de fazer uma coisa importante, ela se transforma numa outra urgência e aí a sua própria agenda vira uma fábrica de urgências. Então, além de diferenciar o que de fato é urgente e o que de fato é importante, reserva na sua agenda pelo menos, 20 ou 30% do tempo sem compromissos importantes, sem atividades importantes, reservado para as urgências e para os imprevistos. Aí as urgências e os imprevistos que fazem parte da vida, eles acontecem, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, não vão representar problemas na sua agenda porque você já está reservando um tempo ali para essas urgências e para essas emergências.